thanks to His mercy que nós não somos consumidos. that we're not consumed. Você sabia disso? Did you know that? Eu não costumo ler muito comentário de música, assim, de vídeo. Sabe aqueles comentários que tem no vídeo? So I am not really like used to reading the comments, you know, like in a video No YouTube? on YouTube. Eu não costumo, assim, ver os comentários, não. But I'm not really used to reading the comments. Que geralmente as pessoas falam muita besteira nos comentários. Né? Sometimes people don't really say nice things to me. Mas essa música que a gente vai cantar chama Set a Fire, But the song that we're going to sing is called Set a Fire. que também tem o mesmo propósito, That has the same purpose, de pedir ao Senhor para que acenda o fogo dele em nós. to ask God to light His fire in us. Então eu vou ler para vocês o que eu li, So I'm going to read to you guys what I read. porque de fato acendeu assim o fogo no meu coração. Because I really lit a fire. Olha só que legal que está escrito. Eu tenho 11 anos, I'm 11 years old. quase 12, So e Jesus veio na minha vida quando eu tinha 2 ou 3 anos. He just came into my life when I was about 2 or 3. Eu tenho 10 anos, I'm 10, quase 11, almost 11. e eu fui salva quando eu era bebê. And I was saved when I was a baby. E aí outra pessoa falou assim, essa música, ela me ajudou muito. And someone else wrote, this song has really helped me. Eu passei por tantas coisas, I went through so many things, mas Deus é bom. but God is good. Então, a mesma coisa para vocês. So the same thing to you guys. De onde o Senhor te tirou? Where did God take you out of? Com a mesma empolgação que foi quando você o recebeu. With the same enthusiasm that you received. Peça a Ele para te fazer lembrar Ask Him to help you remember como Ele é bom. how good He is. Para que você cante essa música com alegria. So that you can sing this song with joy. Amém.
falar com a gente. And I know it's not lacking. You're speaking to O us. Senhor constantemente fala conosco. You're constantly speaking to O us. Senhor constantemente nos guia You constantly guide us. como um mapa, como um GPS. Like a map, like a GPS. Assim é o seu Espírito para a nossa vida. That's how your spirit is in our lives. E eu sou tão grata por isso, Senhor. And I'm so grateful for this, Lord. E eu oro para que a mesma gratidão venha em cada coração nessa noite. And I pray that the same gratitude comes over each life tonight. Que cada um venha voltar à memória That everyone comes back to their memory. aquilo que nos traz esperança. What brings them hope. Amém. Vamos cantar mais pro Senhor? So let's sing some more. Nada pode nos separar do amor dele. Nothing can separate him. Você crê nisso? Do you believe in that? Você crê que o Senhor ele é muito paciente com você? Do you believe that the Lord is very patient towards you? Que às vezes ele te dá uma direção Because sometimes he gives you a direction. e você fala, não, peraí, Senhor, agora não. And you say, hold on, Lord, not right now. Eu não estou pronto. I'm not ready. Espera só mais um pouquinho. Wait just a little bit longer. Graça, misericórdia dele. This is grace and mercy. E ao seu amor. And this is love. Amém.
cantar, So this next time we're gonna sing. eu quero ouvir muitas vozes assim cantando. I want to hear lots of voices singing. Primeiro, a música é difícil de cantar. So first of all, the song's kind of tough to sing. Então, assim, eu vou precisar de muito apoio. So I'm gonna need lots of support. Mas não é sobre isso que eu quero falar sobre a música, não. But that's not what I want to talk about in this song. Essa música fala que Deus, ele luta por nós. So this song talks about how God fights for us. Que ele está do nosso lado. And He's in our side. E essa semana eu tomei uma decisão que foi muito difícil para mim. But this week I made a decision that was very hard for me. Mas é no nome dele But in His name, que eu consegui. that I was able. E o tempo todo, ele que cuidou de mim. But this whole time it was Him who took care of me. E às vezes ele precisa de tirar And sometimes He needs to remove us para que o que é mais importante fique. so that what's most important stays. Eu creio que Paulo que falou, tire tudo aquilo que impede a sua corrida, a vencer a corrida que lhe é proposta. And so I think what's Paul that says remove anything that keeps you from running the race that you should, Todas as amarras. and everything that ties you back. Deus luta por nós. God fights for us. Amém. Amen. God is fighting for us. God is on our side. He has
Amém. Esse é um hino de vitória. This is a song of victory. E sabia que a pessoa que cantou, eu não sei se ela chegou a fazer essa música, mas ela cantou. So did you know that the woman who sang the song, Ela teve câncer she had cancer, e ela venceu isso, and she overcame that em nome de in the Jesus. name of Jesus. Então, se um câncer foi vencido, uma das doenças que quase dificilmente tem cura, So if cancer was defeated, an illness that hardly has a cure, imagina quantas outras coisas nós não podemos vencer em Cristo. imagine all the other things we can overcome in Christ. Amém? Amen? Aleluia. Você pode sentar. You may be seated. Deus abençoe o teu coração nessa May noite. God bless your heart Que tonight. você se sinta bem na casa do Senhor. Amém, queridos? May you feel well in the house of the Lord. Amen? Gostaria que você virasse para os lados assim e desse pelo menos uma boa noite, ó, graça e paz para todos que estão aí. I'd like you to turn to side and at least say a good evening to Amém. people who are Se around quiser, you. pode Amen. acender a luz. É If you want, you grátis. can even turn out the lights, but Ok? Nós vamos assistir um videozinho rapidamente. so we're gonna watch a video quickly. E eu quero antes dar boas-vindas a todas as pessoas que nos visitam. Tem aqui uma família inteira ali. So, Que Deus abençoe vocês. I'd like to Ok? say welcome to people who Tem visit um us. casal ali family, também que já cumprimentamos. Deus abençoe and this couple in the vocês. back also that we Amém. greeted. God bless you. E todos aqui, os outros já são de casa, não é verdade? And everyone here, they're already home, right? Apesar que muitas pessoas hoje estão viajando de férias, passeando, mas o Senhor está aqui. Amém, queridos? But even though some families are traveling and they're here, the Lord is here. Amen. Duas coisas importantes. Ontem nós inauguramos a nossa igreja New Generation lá em Fort Collins. So two things importantly, we opened our church in Fort Collins. E foi muito bom, não foi bom? Quem esteve lá, And it was really good, those who were there. Deus abençoou tremendamente, May ok? God blessed everyone Assim que se tremendously. você tem um amigo em Fort Collins, avisa ele. So if you have a friend in Fort Collins, tell him. E os nossos cursos lá são todos os sábados às 6 horas da tarde. And our services there are every Saturday at 6 p.m. E temos também um pequeno grupo lá em Fort Collins que toda semana está numa casa diferente. And you also have a small group in Fort Collins that each week is in a different house. E eu peço a todos os irmãos que são dessa igreja que façam o compromisso de ir lá uma vez, pelo menos por mês, para ajudar a gente. And so I ok? ask that everyone help out and go at least once a month and help us out. E outra coisa importante é que domingo, no dia 7, tivemos um culto muito especial aqui, né? Domingo passado, And also last week we had a very special service here com o batismo dos irmãos, o João Paulo, a Jocinelli, o Mateus. with the baptisms for Mateus, E eu sei- Josinelli, and João Paulo. E eu sei que muita gente já viu as nossas fotos pelo vídeo hoje no Facebook, mas a gente vai passar de novo aqui, só para vocês que não viram ainda ver. And we know many people saw our pictures that we posted on Facebook, but we're going to show the video again today for those who haven't seen it. Amém. Amen.
Antes da gente liberar as crianças, eu queria lembrar que nós temos os nossos grupos pequenos. So before we release the children, I'd like to remind you that we have our small groups. Temos o grupo lá em Aurora, temos em Centennial. We have a group in now. I can't say that. Aurora. That and in Then Centennial. what? Em Centennial. Temos também em Denver. We also have in Denver. Temos aqui em Thornton também, né? We have in Torrin as well. E tem algum que eu esqueci? And is there any that I forgot? E lá em Fort Collins, né? Oh, and in Fort Amém? Collins, of E course. quem quiser um grupo na sua casa, avisa para nós que nós vamos providenciar. Amém? And if you want a group in your house, tell us and we can provide it. Vamos convidar as crianças que venham à frente para nós orarmos por elas. So let's invite the children to come up front so we can pray for them. Why? Muito bem, Yuli vai fazer oração abençoando as crianças, ok? Senhor Jesus, Deus, muito obrigada por cada criança que está aqui nesta noite. Thank you, Lord Jesus, for each one of those children here tonight. Te peço que elas possam ter um momento de bênção e de aprendizagem. What's the word? I ask you that they may have a moment of learning in your presence. Lord, que eles também possam aprender mais de Ti, Deus. So that they can learn more from you, Lord. E que o Senhor também possa estar usando as professoras And nessa also, noite, Lord, please use the teachers tonight. capacitando elas Give them capacity e dando da Tua sabedoria, Deus. and also wisdom, Father, Muito obrigada, Deus, por Thank you, Lord cada vida Jesus. delas, Deus. for each one of those children here in Em nome Jesus' de name. Jesus. Amém. Amen. Deus abençoe, crianças. Amém? May God Podem ir para a bless you. sua sala. You can go to your room. Amém. Eu queria, enquanto as crianças estão saindo, sai do seu lugar e cumprimenta um visitante ou uma pessoa que você não viu ainda faz muitos dias. Enquanto isso, eu bebo uma água. So, while the kids are leaving, get up, go greet someone that you haven't seen yet today. Você quer derramar? It's okay. It's okay, thank you. Thank you. Thank you. Amém, queridos? Amen. Que bom. Pode voltar para o seu lugar So you may go back to your place. e vamos colocar nosso coração na presença de Deus nesse momento. Amém? And let's place our hearts in the hands of God. at Quero this mandar um moment. abraço também para todas as pessoas que estão nos assistindo pela internet. Que Deus te abençoe. So I'd also like to send out a hug for everyone who's watching us over the internet. Se May God bless you. estiver aqui em Denver, vem nos visitar ou vem fazer parte dessa igreja. So if you're in the Denver area, come visit us and come be part of this Se church. estiver no Brasil, pode vir visitar também, né? And if you're in Brazil, you can come visit us too. Tá, ok? Que Deus abençoe o teu coração de aí onde você estiver realmente assistindo. May God bless your heart wherever you're watching. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Isaías, capítulo 6. So let's read the word of God that's in Isaiah chapter 6. Nessa noite eu quero falar sobre uma experiência que transforma. So tonight I'd like to talk about an experience that transforms. Quantos aqui já passaram por uma experiência transformadora na sua vida? Levante a mão assim, How many rapidinho. here have ever gone through an experience bom. that transformed? Qualquer tipo de experiência. All kinds of experience. De repente você passou pelo casamento, foi uma experiência que transforma, né? Perhaps you've gone through marriage and that's an experience that transforms. Quantos foram transformados pelo casamento? Aqui How levanta many a were mão. changed by marriage? Raise your hand. Eu, por exemplo, fui muito transformado. And I was very transformed. Eu era bem magrinho. And I was very skinny. Agora nem se fala, agora estou bem gordo. And now I'm very fat. Eu tinha muito cabelo, agora eu já não tenho muito mais. I had lots of hair. Now I don't
anymore. E tenho 3 filhos maravilhosos. And I have 3 marvelous children. Olha só. Ok? Então, algumas experiências, elas nos transformam, não é verdade? So some experiences transforms us, right? Algumas experiências são boas, Some experiences are good, mas não trazem bons resultados. but they do not bring good results. Outras experiências não são muito boas, mas trazem excelentes resultados. Other experiences aren't so great, but they bring great results. Até os nossos desentendimentos com a nossa esposa. Even our misunderstandings with our wife. Aí a gente sai fortalecido, né? Porque a gente cresce, não é verdade? But in those moments, we come out strengthened because we grow. Nessa noite eu quero falar sobre uma experiência que traz muita transformação. Tonight, I'd like to talk about an experience that brought a lot of E transformation. nós vamos ler em Isaías capítulo 6. And we're going to read in Isaiah chapter 6. Se no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. In the year of King Uzziah said, I saw the Lord sitting on a high and exalted throne, the edges of his robe filling the temple. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, seus rostos, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. The winged creatures were stationed around him. Each had 6 wings. With 2 veiled their faces, and 2 their feet, and with 2 they flew about. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. They shouted to each other, saying, Holy, holy, holy is the Lord of heavenly forces. All the earth is filled with God's glory. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. The doorframe shook at the sound of their shouting, and the house was filled with smoke. Então eu disse: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. I said, Mourn for me, I am ruined. I am a man with unclean lips, and I live among a people with unclean lips. Yet I have seen the King, the Lord of heavenly forces. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Then one of the winged creatures flew to me, holding a glowing coal that he had taken from the altar with tongues. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. He touched my mouth and said, See, this has touched your lips. Your guilt has departed, and your sin is removed. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Then I heard the Lord's voice saying, Whom should I send, and who will go for us? I said, I'm here, send me. Vamos orar ao Senhor? So let's pray to the Lord. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Lord, thank you very much for your word. Fala conosco nessa noite. Speak to us tonight. Renova nossas forças. Renew our strength. Dá-nos uma experiência significante contigo, Senhor. Give us a significant experience with you, Lord. Ó Deus, nós repreendemos toda a ação do inimigo que se levanta contra o teu nome. We rebuke any action from the enemy that rises in your name. E que o teu Espírito Santo tome-nos nas tuas mãos. That your Holy Spirit takes us in your hand. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Para nós falarmos sobre este texto, For us to talk about this text, nós precisamos ir um pouquinho entender quem era Isaías. we have to go a little bit forward and talk about who Isaiah was. A Bíblia mostra no início do livro de Isaías, The Bible talks in the beginning of Isaiah, no capítulo 1, no versículo 1, in chapter 1, verse 1, que Isaías era filho de Amós. that Isaiah was son of Amos. Eu não sei se esse Amós era o profeta Amós, I don't know if this Amos was the prophet Amos, mas é uma referência. but it's a reference. Mas algo muito interessante que tem no início, que tem neste versículo 1, do capítulo 1, But it's very interesting that it says in this first verse, verse 1, é que o tempo em que Isaías viveu foi no tempo de 4 reis. that the time that Isaiah lived was in the same time as other 4 kings. Os reis eram reis de Judá, And they were the king of Judah, a nação de Deus, the nation of do God, povo de Israel. of the people of Israel. Esses reis eram Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. And these kings were Uzziah,
Jotham, Ahaz, and Hezekiah. Ou seja, esses 4 reis trazem para nós uma referência muito importante. And these 4 kings bring us a very important reference. Porque quando nós voltamos para o texto de Isaías 6, Because when we go back to Isaiah 6, nós vemos aqui o texto da chamada, do chamado de Isaías. we see here the calling of Isaiah. E ele traz uma referência forte aqui nesse versículo 1 do capítulo 6. He brings a very strong reference here in the verse 1 in chapter 6. Ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias. It says, in the year King Uzziah's death. E o que isso traz para nós? And what does this tell us? Ele diz que nesse ano, não sabemos se depois da morte ou antes da morte, mas foi no mesmo ano, So we don't know if it's after the death or before the death, but we know it's in the same year. foi quando Isaías teve a sua experiência transformadora. It's when Isaiah had his transforming experience. Ele diz: neste ano, eu, Isaías, vi o Senhor. He said, in this year, I saw the Lord. Eu vi o Senhor que estava sentado sobre um sublime trono. He says, I saw the Lord sitting upon a sublime throne. E é interessante que quando a gente vê a descrição da visão de Isaías e a descrição da visão de João no Apocalipse, And it's interesting when we see the description from Isaiah and the description in Revelation. é o mesmo trono, a mesma descrição. It's the same throne. It's the same description. E era o trono de Deus. And it was the throne of God. E de fato nós entendemos que Isaías não viu Deus Pai, mas viu o Senhor Jesus assentado sobre o trono. And Isaiah didn't see God the Father, but he saw Jesus on the throne. Porque se ele tivesse visto Deus Pai, ele não ficaria vivo. Because if he had seen God the Father, he wouldn't have stayed alive. E por isso nós entendemos que é o Senhor, até pela a própria palavra que descreve o Senhor aqui. And we know it's the Lord because even by the words that are used here. E ele fica apavorado, ele fica assustado com esta visão. He gets kind of scared with this vision. E nessa visão ele teve algumas experiências interessantes. And in this vision, he had some interesting experiences. A primeira experiência que ele teve foi a experiência de ver a si mesmo. The first experience was seeing himself. Nessa visão, ele reconhece algumas coisas da sua própria vida. In this vision, he sees some things in his own life. A primeira coisa que nós vemos no versículo 5, depois dele descrever a visão, And some of the things that we see in verse 5 after he has the vision, ele diz assim: eu estou perecendo. he says, I'm ruined. Essa palavra perecendo não é exatamente o que está acontecendo com ele naquele exato momento da visão. Or this I'm ruining part is not exactly what's happening to him during the vision. Ele está descrevendo o que estava acontecendo com ele desde o início da sua vida até aquele momento. And he was describing what was happening from the very beginning of his life up until that moment. E é interessante, eu quero que você guarde isso no seu coração, And it's interesting because I want you to keep that in your heart. porque lá no início do livro nós vemos que ele viveu durante 4 reinos. And in the beginning of this book, we can see that he lived through 4 kingdoms. E o primeiro rei que ele descreve era o rei Uzias. And the first kingdom that he describes is King Uzziah. E esse rei, And this king, quando esse rei morre, when he dies, ele ainda vive mais 3 reinos à frente. he lives 3 more kingdoms. Então nós podemos dizer que durante o reino de Uzias, Isaías, estava perecendo. And we can say that even in Uzziah's kingdom, he was perishing. Então nesse momento, ele reconhece que algo não estava correto com ele. So at this moment, he notices that something wasn't right with him. Apesar de estar no meio do povo de Deus, Even being among God's people, apesar de estar na nação de Deus, even being in the nation of God, ele reconhece que algumas coisas não estavam bem com ele. he noticed that some things weren't right with him. E quais são essas coisas? And what are these things? Ele diz: eu sou um homem de lábios impuros. He says, I'm a man with unclean lips. É interessante mencionar que Jesus, quando falou sobre aquilo que fala a nossa boca,
And it's interesting because when we see what Jesus talked about, the things that come out of our mouth, Jesus disse, não é o que nós comemos que contamina, Jesus says, not the things that we eat that contaminate mas é us, aquilo que nós falamos, but it's the things that we speak, porque isso sai do nosso coração. because that leaves our heart. Jesus disse, do coração saem mortes, adultérios. And the Bible says that from our heart comes death and adultery. Do nosso coração saem as más intenções. From our heart leaves the bad intentions. São com nossas palavras que nós ferimos as pessoas que nós amamos. It's with our words that we hurt the people we love. Por isso, Isaías reconhece nesse momento, quando ele tem essa visão do trono de Deus, And that's why Isaiah recognizes that when he leaves the throne of God. porque quando ele chegou na presença de Deus, toda a presença de Deus é santidade. Because when he entered into the presence of God, he noticed that all the presence of God is holiness. E ele percebeu tudo que estava mal, tudo que estava sujo nele. He noticed everything that was bad, everything that was dirty inside of him. Além do mais, ele percebe algo interessante, não somente nele, Even more, he noticed something interesting, not only in him, mas no meio das pessoas na qual ele vivia. but among the people he was living with. As pessoas da sua própria cidade, The people in his own do city, seu próprio país, his own as country, pessoas que estavam em volta dele, the people that were around him, elas tinham o mesmo problema. they had the same problem. Eu quero fazer aqui um destaque para isso muito importante. And I want to make a comparison here, very interesting. É que nós não percebemos que algo está mal conosco, muitas vezes porque todos à nossa volta estão vivendo o mesmo estilo de vida. And oftentimes we don't find when something's wrong with us because all around us people are living in the same way. Então nós não percebemos que há nada errado, porque tudo está bem. So we don't notice anything that's wrong because everything's well. Se todo mundo se veste de uma maneira, nós vestimos da mesma maneira. If everyone's dressed a certain way, we dress the same way. Se todos comem a mesma comida, nós comemos também a mesma comida. If everyone's eating the same food, we eat the same food. E nós dizemos que mal há nisso. And we say, what's wrong in that? E esse foi o problema de Isaías. And that was Isaiah's problem. Isaías estava completamente conformado com a sua geração. Isaiah was completely conformed to his generation. Ele estava satisfeito com o seu próprio povo He was satisfied with his own people e com o seu próprio estilo de vida. and with his own lifestyle. Mas naquele momento algo estava para mudar. But at that moment, something was about to change. Por quê? Why? Porque ele também declara no mesmo verso 5. Because even in verse 5, he still says, Ele diz assim: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos he Exércitos. says, I've seen with my eyes the Lord, the King of heavenly forces. Quando você vê o Senhor, When you see the Lord, não tem como a sua vida ser a mesma there's vida. no way for your life to be the same. A primeira coisa que acontece não é enxergar os defeitos dos outros. The first thing that happens is not noticing other people's flaws. Aliás, esse é o nosso maior problema. In fact, that's our biggest problem. Nós sempre vemos os defeitos dos outros. We always see other people's flaws. O pastor sempre vê os defeitos das ovelhas. The pastor also always sees his sheep's flaws. As ovelhas veem o defeito do pastor The sheep see the pastor's flaws e os defeitos uns dos outros. and the flaws of each other. E já percebeu que nós estamos sempre à procura do lugar perfeito? And have you noticed that we're always looking for a perfect place? Nós estamos sempre à procura de um lugar que seja mais parecido com conosco mesmo. We're always looking for a place that looks more like us. Mas muitas vezes nós não percebemos que nós somos também parte do problema, But many times we don't notice that we are part of the problem, como Isaías. just like Isaiah. Mas ele só conseguiu ver isso depois que ele teve esse encontro, esta visão maravilhosa. But he was only able to see that after he had that vision, after he had that marvelous vision. Acontece que quando nós temos este encontro com Deus, The thing that happens when we have this encounter with God, nós precisamos, de fato, não somente reconhecer os nossos is problemas. that we don't only need to recognize our problems. Nós precisamos, de fato, nos arrependermos. We should, in fact, repent. A partir do momento que Isaías tem essa visão, From the moment that Isaiah has this vision, e ele reconhece os seus problemas, and he recognizes his problems, ele está com o coração arrependido. he has a repent heart. Ele está com o coração arrependido. Yeah, his heart is repent. E então, essa visão do sobrenatural
In this vision, the supernatural, quando isso acontece no nosso coração, when that happens in our heart, ela sai do sobrenatural e vem para o natural onde vivemos. that leaves the supernatural and comes to the natural where we are. Porque às vezes nós vivemos duas vidas. Because sometimes we live two lives. Uma vida no sobrenatural que fica dentro das quatro paredes do templo onde frequentamos. A supernatural life where it's inside the four-wall church where we go. E nós sentimos a presença de Deus, And we see the presence of God. nós cantamos, And we sing. nós adoramos. And we praise. Algumas pessoas têm visitações do Espírito Santo, And some people have visitations from the Holy Spirit. falam línguas And they estranhas, speak a strange language. têm And revelações, they have revelations. tem coisas They maravilhosas, have marvelous. tem comunhão. They have fellowship. Mas quando saímos dali, que entramos no nosso carro, But when we leave that and we get into our car, voltamos à nossa realidade natural, we come back to our natural reality. onde tudo parece voltar ao normal. When everything seems to go back to normal. Amanhã no trabalho Tomorrow at work, ou em todos os outros momentos da nossa vida. or in all other moments in our life. De fato, que nós precisamos entender que nós precisamos levar o sobrenatural dentro de nós conosco. The things that we need to know is that we need to take the supernatural with us wherever we go. Porque quando isso acontece, quando nós admitimos e quando nós nos arrependemos, Because when that happens and we admit to that or we acknowledge that and we repent e nós levamos isso conosco, and we take that with us, nós atraímos o milagre da transformação. we attract the miracle of transformation. Por que eu chamo o milagre da transformação? And why do I call it the transformation miracle? Em primeiro lugar, porque esse tipo de transformação tem que ser feita por Deus. Because in first place, this kind of transformation has to be done by God. Mas ele também interage com nossas atitudes. But that also interacts with our attitude. E o milagre da transformação And the miracle of que transformation aconteceu com Isaías foi muito interessante. that happened to Isaiah was very interesting. A Bíblia diz que um dos serafins, um dos anjos, voou e pegou uma brasa viva, uma brasa acesa do altar. And so the Bible says that one of the winged creatures flew and was holding a glowing coal. E colocou sobre os lábios de Isaías. And he touched the mouth of Isaiah. E o que aconteceu nesse momento, de acordo com o texto? And so what happened at this moment, according to the text? Diz a Bíblia que os lábios dele foram purificados It says that his lips were purified. e foi tirada a iniquidade e o pecado de Isaías. And the guilt and sin were removed from Isaiah. Somente Deus tem poder para remover pecados, não é verdade? Only God has the power to remove sins, right? E é por isso que é sobrenatural. And that's why it's É supernatural. por isso que é um milagre. And that's why it's a miracle. Porque eu não consigo tirar o meu próprio pecado. Because I can't remove my own sin. Eu não consigo resolver o meu problema de pecado. And I can't solve my own sinful problem. Somente Deus pode fazer isso. Only God can do that. Mas a diferença, quando eu disse da nossa atitude de interagir com o milagre de Deus, But the difference when I talk about the interacting our attitude with the miracle of God, é a minha atitude de agora do milagre em frente. it's É a minha atitude do momento do milagre em frente. my attitude from the moment of the miracle went forward. Porque o anjo poderia voar 10 vezes do altar e trazer uma brasa todos os dias e tocar na minha boca. Because the angel could have flown every time, bringing a coal and touch my mouth every day. Mas se eu não mudar a minha atitude, But if I don't change my attitude, ele vai ter que voar todos os dias it's going to have to fly every day e tocar com essa brasa nos meus lábios. and touch that coal in my lips. A questão é que está nas nossas mãos The thing is that it's in our hands. é o que nós vamos fazer depois do milagre. It's what we're going to do after the miracle. Antes do milagre, Before the miracle, Isaías tinha um sentimento. Isaiah had a feeling. Qual era o sentimento de Isaías? What was Isaiah's feeling? Ele tinha um sentimento de indignidade. He had this unworthy feeling. Ele não se sentia digno de estar na presença de Deus. He didn't feel worthy to be in the presence of God. Alguém aqui já sentiu isso? Has anybody else felt that? Já viu quando você sente assim, eu não sou digno de que Deus me use? And you ever felt like, I don't feel worthy
for God to use Eu me. tenho tantos problemas. I have so many problems. Outros, eu já pequei tanto. I have sinned so much. Acho que Deus nem me aceita mais. I don't even think that God accepts me anymore. No dia do milagre, tudo isso é deixado para trás. On the day of the miracle, all of that is left behind. Porque quando Deus perdoa a nossa iniquidade, Because when God forgives our iniquity, Ele lança no mar do esquecimento. He throws it in the sea of forgetfulness. Nós nos tornamos uma nova criatura. And we become a new creation. Por isso que esse texto que nós colocamos no vídeo de 2 Coríntios And that's why in the text that we put in the video in 2 Corinthians, diz assim: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. says that if someone is in Christ, they are a new creation. Ou seja, você foi limpo, você foi lavado. You have been cleansed. You have been washed. E aquele sentimento, And that feeling de indignidade, of unworthiness, aquele sentimento de culpa, that feeling of guilt, ele tem que ir embora. that has to go away. O inimigo aqui que sempre quer trazer esses sentimentos de volta sobre nós. The enemy is someone that always wants to bring back those feelings to us. De fato, toda experiência com In Deus fact, all experience with God precisa ser marcada por uma transformação profunda. needs to be marked by a profound transformation. Uma transformação de perdão A transformation of forgiveness e uma transformação de atitude. and a transformation of action. Como nós podemos ver a transformação em Isaías? How can we see the transformation in Isaiah? É muito interessante. Eu vou citar alguns outros exemplos. It's very interesting. I'm going to list other examples. Jacó, por exemplo. Jacob, for example. Jacó teve uma visão com Deus. Jacob had a vision with God. Jacó fugiu da casa do seu pai porque enganou seu irmão. Jacob fled from his father's house because he deceived his brother. E o seu irmão prometeu que iria matá-lo. His brother promised that he would kill him. E ele parou no meio do caminho, Jacó, And Jacob stopped along the way. e dormiu ali em um lugar. And he fell asleep in a place. E ele teve um sonho durante aquela noite. And during that night, he had a dream. E o sonho que ele teve, ele viu os céus abertos e uma escada que tocava os céus. And the dream had that he found a stairway that led to heaven. E ele viu anjos do Senhor que subia e descia naquele lugar. And he saw angels of the Lord that climbed up and down in that place. E daquele dia em diante, a vida de Jacó nunca mais foi a mesma. And from that day forward, the life of Jacob was never the same. Jacó, ele fez um compromisso com Deus. Jacob made a commitment with God. Ele disse: se tu estiveres comigo, He said that if you are with me, se tu me levares e me trouxeres em paz para a casa do meu pai, he says, if you take me and you bring me back safely to the house of my father, tu serás o meu Deus. you will be my God. Olha que coisa interessante que Jacó fez. Look how interesting what Jacob did. Daquele momento em diante, Jacó passou a buscar a presença de Deus. And from that moment forward, Jacob began seeking the presence of Ele God. foi para a casa do seu sogro, He went to his father-in-law's house. que ainda não era seu sogro, That still wasn't his foi father-in-law. enganado, He was deceived, mas ele continuou buscando a Deus. but he continued to seek God. Até que Deus falou com ele: é hora de voltar para a casa do teu pai. Until God spoke to him and said, now it's time to return to your father's house. No caminho ele encontra o anjo do Senhor. On the way there, he sees the angel of the Lord. E o anjo do Senhor diz: você não se chamará mais Jacó, mas se chamará Israel. And he said, from this moment forward, you will not be called Jacob anymore. You will be called Israel. Olha que interessante, Deus mudando a vida, a história, através de uma experiência marcante. Look how interesting. God changing the history and the story of A vida e a história. experiência marcante. Mas mudando a história e a vida de uma pessoa através de uma experiência marcante. So changing the story and the history of a person through an remarkable experience. Você quer ter uma experiência dessa com Deus? Do you want to have an experience like that with God? Eu busco sempre essas experiências com Deus. I'm always seeking experiences like that with God. Não é porque eu acho que eu sou melhor do que ninguém. It's not because I think that I'm better than anyone É else. porque cada vez que eu me aproximo de Deus, It's that every time I get closer to God, eu consigo perceber que algo em mim precisa ser mudado. I notice that something inside of me needs to change. Às vezes são as minhas palavras. Sometimes it's my words. Às vezes são as minhas atitudes. Sometimes it's my actions. Às vezes o meu próprio coração. Sometimes it's my own Às heart. vezes o meu próprio pensamento. Sometimes it's my own thoughts. E às vezes os meus próprios olhos. And sometimes it's my own eyes E os meus ouvidos. and my ears. Tem um texto na Bíblia que diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. And there's a text in the Bible that says, draw near to God and
He will draw near to you. E temos outras pessoas na Bíblia também, And we also have other people in the Bible, como Paulo. like Paul. Paulo teve uma experiência marcante com Deus. Paul had a remarkable experience with God. Paulo pensava que era um servo de Deus dos mais fiéis. Paul thought that he was a servant of God, the most faithful servant. Ele adorava Deus. He worshipped God. Ele amava Deus. He loved God. E por causa disso ele perseguia os cristãos. And because of that, he persecuted Christians. Até que Jesus, o próprio Jesus, encontrou com Paulo no caminho de Damasco. Until Jesus himself met with Paul in his way to Damascus. O que é isso? What's that? A partir daquele momento, Up until that moment, Paulo não era mais o mesmo. Paul wasn't the same. Paulo estava disposto Paul was willing a fazer qualquer coisa que Deus mandasse ele fazer. to do anything that God asked him to do. Nós podemos ver algo maravilhoso aqui na vida de Isaías, We can see something here marvelous in the life of Isaiah, porque Isaías, nessa experiência que ele teve com Deus, because Isaiah, in this experience that he had with God, além de perceber quem ele era, besides realizing who he was, de ter o seu pecado tirado, having his sins removed, nós vemos algo tremendo de Deus na vida dele. we see something tremendous from God in his life. Lembra que eu disse durante o reinado de Uzias? Remember what I talked about in the kingdom of Uzziah? Uzziah's kingdom. Isaías não era o mesmo. Isaiah wasn't the same. Isaías era um homem de lábios sujos. Isaiah was a man with unclean lips. Mas agora ele percebeu que havia algo novo. But now he noticed there was something new. E ele percebeu que o velho estilo de vida não estava bom. And he noticed that the old lifestyle wasn't good. É isso que Deus propõe para nós, meus queridos. That's what God proposes to us. Quando ele propõe que nós devemos buscá-lo todos os dias. When he proposes that we should seek him every day. Porque ele quer que sejamos transformados. Because he wants us to be transformed. Sabe o que tem de comum na vida de Jacó? Do you know what there's in common in the life of Jacob, Na vida de Paulo? the life of Paul, Na vida de Abraão? the life of Abraham, Na vida de Sansão? the life of Na Samson, vida de José do Egito? the life of Joseph of Egypt, E na vida de Isaías? and in the life of Isaiah? É que marcados pela experiência com Deus, Is that they were marked by the experiences with God. eles tiveram novas atitudes, They had new experience, new attitudes, novas ações. new actions. A primeira coisa que deve mudar em nós, The first thing that should change in us, quando nós temos uma experiência com Deus. when you have an experience with Eu God. não estou dizendo que você não tenha a sua experiência com Deus. And I'm not saying that you don't have an experience with God. Mas o que eu quero que nós entendamos é que nós precisamos cada dia buscar mais, experiências mais profundas com Deus. Is that each day we should seek more new experiences with A God. primeira mudança que aconteceu nesses homens foi na área do caráter. And the first thing that changed in the life of these men was their character. Se era enganador, não são mais enganadores. If they were deceitful, they were no longer deceitful. Se tinha uma boca suja, não tem mais uma boca suja. If they had unclean lips, they no longer had unclean lips. Se eles eram desonestos, agora são honestos e fiéis. If they were dishonest, now they were honest and faithful. Em todos aqueles que tiveram uma experiência profunda com Deus, And all of those that had a profound experience with God, que reconheceram seus erros, suas falhas, and they recognized their errors and failures, que se arrependeram diante de Deus, that repent before God, algo também importante aconteceu. something important also happened. Eles se tornaram dispostos a fazer o que Deus pede, They became willing to do what God asks, ou o que Deus manda. or what God sent them to do. No texto de Isaías, capítulo 6, no versículo 8, So in Isaiah chapter 6, verse 8, diz assim: Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. it says, Then I heard the Lord's voice saying, Whom should I send, and who will go for us? A primeira coisa que eu noto nesse versículo So the first thing that I noticed in this verse é que Isaías ouviu a voz de is Deus. that Isaiah heard the voice of God. Muitos de nós dizemos: Eu não consigo, pastor, ouvir a voz de Deus. Many of us saying, God, Pastor, I can't hear the voice of God. Essa é uma coisa que a maioria das pessoas novas convertidas me perguntam: Pastor, como é ouvir a voz de Deus? And that's something I hear from a lot of new converts, people that like tell me, I can't hear the word of God. Como é ouvir a voz de Deus? How is it to hear the voice of God? Você ouve assim como alguém que está falando com você no seu ouvido?
Do you hear it like someone's whispering in your ear? É muito interessante porque a voz de Deus, ela vem com muita força, ela vem dentro de nós. It's very interesting because the voice of God comes with a lot of strength inside of us. E sabe algo muito interessante? And do you know something very Quando interesting? Deus fala com você, When God speaks to you, você não tem medo. you do not have fear. Você não tem medo nem da voz de Deus. You don't fear the voice of God. E quando você já conhece a voz de Deus, And when you already know the voice of God, você enfrenta qualquer circunstância para cumprir o que Ele te pede. you face any circumstances to fulfill what He asks you to do. Sabe por que eu digo isso? And do you know why I say that? Porque olha o que aconteceu com Isaías. Because look what happened to Isaiah. Isaías Isaiah, disse: Eis-me aqui, me envia. he says, "Here I am, send me." Mas sabe que a missão de Deus não fazia sentido. But the mission of God didn't make sense. Você já percebeu que a maioria das missões de Deus não fazem sentido? Have you noticed that many of God's missions don't make sense? Sim ou não? Quantos já perceberam isso? Yes or no? Who's noticed that? As missões de Deus parecem não fazer sentido. The missions from God seem not to make sense. Olha o que Deus fala para Isaías, Look at God tells Isaiah no versículo 9. in verse 9. Então disse ele: Vai e diz a este povo: Ouvi de fato, e não entendeis, e vedes, e em verdade, mas não percebereis. And so God said, "Go and say to this people, listen intently, but don't understand. Look carefully, but don't comprehend." Versículo 10. Verse 10. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos e fecha-lhe os olhos para que ele não veja com os seus olhos e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o coração, nem se converta e seja sarado. Make the minds of these people dull, and make their ears deaf and their eyes blind, so they can't see with their eyes or hear with their ears, or understand with their minds and turn and be healed. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é: So in other words, what God is saying is, você vai falar para esse you're povo. going to speak to these people. Eu vou te dar palavras para você falar para esse povo. And I'm going to give you words to speak to these people. Mas eles não vão ouvir. But they're not going to hear. Eles não vão ver. They're not going to see. E eles se verem e ouvirem não vão entender. And if they see and they hear, they won't understand. E nem vão se converter. And they will not convert. E nem serão curados. And they will not be healed. Quantos gostariam de ser enviados numa missão dessa? How many would like to be sent in one of these missions? Nenhum de nós. None of us. Eu acho que é por isso que a maioria de nós não queremos fazer as coisas que Deus quer. And I think that's why many of us don't want to do the things that God wants us to do. Porque não faz sentido. Because it doesn't make sense. Eu não sei quantos de vocês saíram alguns anos atrás para bater nas portas das casas vizinhas aqui. I don't know how many of you went with us to go knock on some people's house around here. Quantos aqui foram conosco? How many here went with us? Alguns. Few of us. Foi uma ótima It experiência was a great experience de como ouvir um não. of how to hear a no. Eu ouvi, eu não preciso de oração. I heard, "Oh, I don't need prayer. Eu não preciso desse seu Deus. Oh, I don't need this God of yours. Eu não quero. I don't want to." E todos os tipos de não que você imaginar. And all kinds of no that you can imagine. Mas sabe o quê? But do you know what? Nós não fomos chamados para questionar a missão. We weren't called to question the mission. Nós não fomos chamados para entender a missão. We weren't called to understand the mission. Nós fomos chamados para ser enviados por Deus. We were called to be sent by God. É isso que Deus quer. And that's what God wants. E quando eu disse que a verdadeira experiência com Deus nos transforma, And when I say that the real experience with God transforms us, é que mesmo sendo missões que não fazem sentido, is that even when there are missions that don't make sense, nós obedecemos com muita alegria. we obey with joy. Por quê? Why? Porque nós conhecemos o Deus que servimos. Because we know the God that we serve. Porque nós amamos este Deus. Because we love this Porque God. esse Deus tirou a iniquidade da nossa vida, o pecado que estava nos destruindo. Because this God removed the iniquity and the sin that was holding us back. Mas tem algo muito importante. But there's something very important. Por que as pessoas têm dificuldades de serem enviadas por Deus? Why do people have difficulty in being sent by God? Porque o ser humano tem uma dificuldade natural de crer em Deus. Because a human being has a natural difficulty in believing in God. Se você perguntar nas ruas hoje, você crê em If Deus? you ask in the streets today, do you believe in God? Ele vai dizer,
Mais ou menos. And you're going to say, a little, kind of. Não, não acredito. No, I don't believe. Não, você ainda está nisso? No, you're still talking about that. Não, No, não, isso é loucura. that's crazy. O ser humano resiste ao fato de que alguém, outro ser humano, tenha sido levantado por Deus para falar com ele. Because the human being resists the fact that God has raised up someone else to come speak with them. É ou não é verdade? Isn't that true? Se alguém chegar para você e dizer assim, Deus me falou para falar para você, If someone comes up to you and they tell you, no, God called me to come speak to you, qual será a sua reação? what would your reaction be? Sério? Really? O que foi que ele falou? So what did he say? Você já conversou com o pastor sobre isso? Have you talked to the pastor about this? E depois você chega no pastor, pastor, eu acho que fulano está ficando meio louco. And then you come up to the pastor and you're like, Pastor, I think that, brother is getting kind of crazy. E tem gente que diz assim, se Deus quiser falar comigo, ele que venha falar comigo. Eu não aceito recado de ninguém. And some people say, if God wants to speak to me, then let him come and speak to me, because I don't take messages. Acontece que Deus ele pode falar direto com você se ele quiser, The thing is that God can talk to you if he wants, mas ele não quer. but he doesn't want to. Ele disse, eu quando vou falar com alguém, He says, when I talk to someone, eu falo com esse através de sonho, I talk to him through dreams, ou através de visões, or through visions, ou uso um profeta. or use a prophet. É isso aí. And E that's, Deus disse, somente com Moisés que eu falo face a face, como alguém fala com seu amigo. and God said, only to Moses I speak face to face like you talk to a friend. E a Bíblia diz, quem é o vaso para discutir com o oleiro, com o que faz o jarro de barro? So the Bible says, who's the person that's gonna, who's the potter that's gonna, Who's the clay that's going to argue with the potter? so what kind of clay is this gonna argue with the potter? Ou seja, quando alguém está fazendo um vaso de barro, So when someone's making a jar of clay, o barro não pede o que ele quer ser. the jar doesn't ask to be made into something. É quem fabrica o vaso que decide o que vai fazer. It's the person who makes the jar that decides what they're gonna do with it. Então nenhum de nós tem o direito de discutir com Deus. So none of us have the right to complain to God. O que de fato Deus quer que sejamos verdadeiramente transformados. In fact, God wants us to be truly transformed. Se você tem sua Bíblia, abra sua Bíblia em João capítulo 13. If you have a Bible, open your Bible in John chapter 13. E depois eu vou citar um outro texto. Mas nesse texto eu quero que você veja algo muito interessante. João capítulo 13. So John chapter 13. Okay? Quando Pedro está discutindo com o Senhor, So when Peter is arguing with the Lord, porque Jesus estava lavando os pés dos discípulos. because Jesus was washing the feet of the disciples, E então, quando Pedro viu aquilo, and when quando Peter Pedro saw viu that, Aquilo, Pedro disse assim, não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Peter said, "No, Lord, you don't have to wash my feet." E Jesus falou com Pedro, não, Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, But Jesus said, "Peter, if you don't let me wash your feet, você não tem parte comigo. you don't Você não tem parte comigo. have part with me." E aí, Jesus fala algo no versículo 7 do capítulo 13 de João. So Jesus said something interesting in verse 13 de João, chapter 13 of John, no versículo 7. on verse 7. Olha o que Jesus diz. Look what Jesus says. E respondeu-lhe Jesus, And Jesus replied, o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. "You don't understand what I'm doing now, but you won't understand later." O que de fato Deus espera de nós What in fact God expects from us é que nós, diante da manifestação da sua presença, is that through the manifestation of His presence, sejamos limpos de todo o pecado, we will be clean of all sin, transformados para que não venhamos a ser mais quem éramos. transformed so we don't go back to being who we used to be. A partir desse momento,
up from this moment, o que Deus mais quer what God wants the most é nos usar. is to use us. Você pode dizer isso para a pessoa que está próxima a você, Deus quer te usar. Can you tell that to the person next to you? Say, God wants to use you. Agora diga assim, deixe Deus te usar. And then say, let God use you. Você quer ser usado por Deus? Do you want to be used by God? Vamos ficar em pé. Let's stand up. Uma das coisas mais maravilhosas que Deus tem para nós. One of the most marvelous things that God has for us. Quando os discípulos disseram When the disciples said, para Jesus assim, aliás, quando Jesus disse para os seus discípulos, actually, when Jesus told the disciples, Jesus disse assim, eu vos envio a colher onde outros semearam. Jesus said, I dare you to go reap where others have planted. Você já imaginou que algo maravilhoso é isso de Jesus? Have you imagined how marvelous that thing is from Jesus? Apesar de não entendermos a missão, Even though we don't understand the mission, o Senhor nos envia para algo que muitas vezes vamos colher o que outras pessoas plantaram. God sends us to go reap where other people have probably planted. E aquilo que nós plantamos, And that, what we plant, outras pessoas vão colher. other people will reap. Talvez você não entende o que você está fazendo para And Deus. perhaps you don't understand what you're doing for God. Talvez você não entende o porquê que Deus quer tanto que você faça determinada coisa. And maybe you don't understand why God wants you to do that thing so much. Porque às vezes envolve sofrimento, Because many times it involves suffering, tristeza, sadness, angústia. anguish. Mas eu quero te dizer algo muito importante. But I want to tell you something very important. A alegria de The Deus, joy of the Lord ela é derramada em is nós poured in us no momento em que nós estamos colhendo os frutos daquilo que Deus nos enviou para fazer. at times when we're reaping the fruits of the mission that God has called us to do. Eu sei que provavelmente a grande maioria aqui já decidiu entregar a vida para Jesus, And I know that the great majority here has already decided to give their lives to Jesus. mas eu quero te encorajar nessa noite a buscar uma experiência mais profunda com o Senhor. But I want to encourage you tonight to seek a deeper relationship with Jesus. Porque de repente você está vivendo uma vida cristã completamente entediante. Because perhaps you're living a Christian life that's completely boring. Você vem para a igreja, You come to church, vai para casa. you go home. Vem para a igreja, Come to church, vai para casa. go home. Ora em casa You pray at home, e nada mais and acontece. nothing happens. O que é isso? What's that? De fato, o que Deus quer In fact, what God wants não é somente que sejamos meros frequentadores de cultos. is not for us to be mere churchgoers. Ele quer que nós sejamos seus mensageiros. He wants us to be His messenger. Você já parou para pensar nisso? Ever stop to think about Você that? tem uma voz, You have a você voice, tem as pernas, you have knees, você tem tudo you o have que Deus everything pode usar. that God can use. O Senhor Jesus já te encontrou, The Lord Jesus has already found you. mas talvez você esteja muito conformado e satisfeito com o estilo de vida que você já tem. But perhaps you're already confirmed to the lifestyle that you already have. O Senhor te chama para uma experiência mais profunda. God calls you to have a more profound Vamos relationship. orar sobre isso? Let's pray about that. Vamos pedir isso de Deus? Let's ask that from God. Você está disposto a pedir isso de Deus? Are you willing to ask that from Se God? você tem dúvidas no seu coração, If you have doubts in your heart, se você tem problemas com a fé, if you have problems in the faith, busque a Deus. seek God. Ele se manifesta para você. He manifests to you. Você não é obrigado a crer nas minhas palavras, You're not obligated to believe my words, mas você tem a obrigação de buscar esse Deus but you have the obligation to seek God e provar por você mesmo, and to try for yourself. experimentar o mais profundo de Deus na sua vida. Experience the more profound experiences God has. Deus, olha para os nossos corações. God, look at our hearts. Manifesta o teu poder nas nossas vidas. Manifest your power in your lives. Dá-nos uma transformação, uma experiência transformadora. Give us a transforming experience. Dá-nos vida, Senhor. Give us life, Lord. Dá-nos disposição Give us willingness para que possamos reconhecer os nossos próprios problemas, so that we may be able to recognize our own o problems, problema do meio em que vivemos, the problem of our surroundings, mas principalmente, Senhor, but mostly, Lord, que sejamos limpos, transformados let us be clean, transformed, e que nos tornemos, Senhor, 100% and so that let us be comprometidos 100% committed
com aquilo que tu queres que façamos. with what you want us to do. Deus, e sabemos que no tempo certo God, we know that in the right time, entenderemos os teus propósitos. we'll understand your purpose. Abençoa as vidas que aqui chegaram, Senhor. Bless the lives that are here. Olha para as pessoas que nesse momento estão pedindo para ter uma experiência profunda contigo, Senhor. Look at the heart of those that are asking to have a deeper relationship E with you. entrega esta experiência. And give them that experience. Ajuda-os a viver uma nova vida contigo, na tua presença, Senhor. Help them live a better life in your presence, Lord. Nós te exaltamos, Cordeiro de Deus. We exalt you, Lamb Nós of te God. bendizemos. We bless you. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de In the name of Jesus. Jesus. Amém. Amen. Aleluias. Amém. Você crê nessa palavra? Do you believe in that? Amém. word? Você crê que Deus quer te dar essa experiência? Do you believe that God wants to give you Eu that creio. experience? Amém. I believe. É só você buscar. It's just you had to seek. A Bíblia diz: aquele que me busca, me acha. The Bible says that if you seek me, you will find me. Aleluias. Vamos adorar o Senhor cantando uma canção. Let's praise the Lord singing a song. Amém. Amen. Nós vamos repetir uma das canções We're going to que já repeat a cantamos. song that we sang. E se você quer ofertar, quer dizimar, And if you'd like to give your tithe and offering, Ricardo, você pode ajudar com os envelopes? Não, obrigado. O Ricardo vai te entregar um envelope Ricardo is going to Amém? hand you an enquanto envelope nós adoramos ao Senhor. while we Amém? praise the Lord. Amen. E não vá embora sem descer e participar da comunhão com a gente, comer uma jantinha gostosa que temos hoje, And don't ok? go home before you dine with us. Go downstairs and Para have aqueles que fellowship with us. gostam frango com quiabo. If those like, we have chicken. É? Pode ser. No place I'd rather be than here in your love, here in your love. No place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be than here in your love, here in your love. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. I want more. 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 Want you pour it out. I want more. 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 Want you pour it out. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more. 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 Want you pour it out. I want more. 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 Want you pour it out. Se você quer que o Senhor acenda esse fogo dentro de você, você quer mais de Deus, If you'd like for God to light that fire in your heart, if you want more of God, vamos adorar o Senhor outra vez cantando essa canção. let's praise the Lord once more singing this song. No place I'd rather be.
no place I'd rather be than here in your love, here in your love. No place I'd rather be, no place I'd rather be, no place I'd rather be than here in your love, here in your love. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more, 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 I want more. Won't you put it out? I want more, I want more, I want more, I want Senhor, nós queremos mais de Ti, Senhor. Lord, we want more. Nós queremos mais, Senhor. We want more, Lord. Vem, Senhor. Come, Lord. Set a fire. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Aleluias. Semana passada que nós tivemos o batismo, So last week we had the baptism. eu disse se alguém quisesse batizar, que falasse comigo. I said if anyone wants to get baptized, talk to me. E Michael, ele se manifestou dizendo que gostaria de se batizar, né? And Michael spoke up saying that he would like to get E baptized. se houver mais alguém que não é batizado, vem conversar comigo que quiser se batizar, ok? And if there's anyone else that isn't baptized and would like to E get baptized, eu gostaria de orar não só pelo Michael, mas quero orar por todos aqueles que querem se batizar, sentem o desejo. and I would like not only pray for Michael, but anybody else that would like to get baptized and feel that desire. Porque às vezes existe algo que, né, te prende, que amarra você. Because sometimes there's something that ties you down and keep you. Amém. Então nós vamos orar, eu vou orar pelo Michael, e se você quiser, levante a sua mão, ninguém fique olhando, por favor. And so Okay. I'm going to pray for Michael. If anybody else wants to get baptized, or raise your hand, and I'm going to pray for you. And don't be looking around. Ok, vamos fechar os nossos Let's olhos. close our eyes. Pai, eu quero te louvar pela vida do Michael, Senhor. Lord, I'd like to pray for Michael's life. Fortalece o teu filho, Jesus. Strengthen your son. Dê a ele forças e experiências contigo, Senhor. Give him strength and experiences with you, Ó Lord. Deus, e que ele sinta a alegria da tua presença na sua vida, Senhor. May he feel the joy of your presence in him, Ó Lord. Deus, e mais alguém, Senhor, que esteja com a sua mão levantada, Senhor. And Lord, if anyone else has raised hand, Toca nessas mãos. touch this hand. Manifesta o teu poder. Manifest your E power. dê força, Senhor, And give strength para to- que eles possam vencer os obstáculos, Senhor. so that they can overcome the obstacles, E Lord. possam passar pela experiência do batismo, And Jesus. they can go through the baptism experience. Nós te Jesus. louvamos, We Pai. praise you, Em Father. nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Amém. Nós vamos ter outro, então, batismo no dia, em março, no dia 21, se não estou enganado. So we're going to have another baptism in March, maybe like the Eu 21st. vou avisar mais a data correta, I'm going to tell you guys the actual date. ok? E se você quer se batizar, nós vamos mergulhar você na água quentinha aqui do batistério. So if you want to get baptized, you know. Amém? Quero agradecer a todas as pessoas que vieram nessa noite, os visitantes, né? I'd like to thank everyone that came, the visitors that came Não today. vá embora antes de conversar comigo, quero cumprimentar vocês, But ok? don't leave without talking to me. I'd like to greet you guys.
Amém? Vamos orar agradecendo o Senhor? Senhor, abençoa o teu povo. Lord, bless your people, Que o teu amor, a tua graça that your love and your grace e o teu espírito and your spirit seja sobre os teus filhos. be over your children. Durante essa semana, que seja uma semana de vitória, Senhor. During this week, let it be a week of victory, Lord. Abençoa as famílias, os casamentos, os relacionamentos. Bless the families, the relationships, the marriages, Os jovens, Senhor. the youth, Lord. Fortalece os teus filhos. Strengthen your children. Os enfermos, cura, Senhor, pelo The teu sick, espírito. heal them by your Em spirit. nome de Jesus, abençoa o nosso tempo de comunhão Bless our time of fellowship e a nossa alimentação ali embaixo, Senhor. and our food downstairs, Em Lord. nome de In the name of Jesus. Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Dê um abraço de pelo menos 3 pessoas. Give a hug for at least 2 people. Que pedir os pais que busquem as crianças. Amém? Lá na sala.